Há momentos em que o barulho da mente é mais ensurdecedor do que qualquer som ao redor. Pensamentos se cruzam, lembranças se chocam, medos se multiplicam. Por fora, parece que está tudo bem, mas por dentro você sabe, existe uma tempestade acontecendo. Você tenta entender o porquê, busca explicações, cria hipóteses, ora, pergunta, insiste, e mesmo assim parece que nada faz sentido. E em meio a esse caos silencioso, uma pergunta começa a ecoar dentro de você. Onde está Deus quando tudo parece desordenado? Você ora e o céu parece calado. Espera uma direção, mas o tempo passa. As circunstâncias não mudam, as respostas não vêm, e a alma se cansa de tentar compreender o que não se explica. O silêncio de Deus, às vezes, parece mais doloroso do que qualquer palavra dura. Ele não explica, não detalha, não justifica. Mas é justamente nesse silêncio que o céu mais trabalha. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele não está te ignorando, ele está te ensinando a descansar. Há uma paz escondida nesse silêncio, uma paz que não depende de lógica, mas de confiança. Porque a paz de Deus não nasce quando tudo se esclarece, mas quando o coração escolhe confiar mesmo sem entender. Muitas vezes, o maior milagre não é ouvir a voz de Deus, é conseguir permanecer em paz quando ele parece em silêncio. A mente tenta explicar, mas a fé simplesmente confia. E é aí que a verdadeira paz começa. Quando você escolhe parar de questionar e decide descansar. Quando entende que o controle não é mais seu, é dele. O segredo está em soltar o peso de ter que entender tudo e abraçar o mistério de ser cuidado por um Deus que nunca falha. A paz de Deus não é racional, ela é relacional. Ela nasce no encontro entre o humano que se cansa e o Deus que acolhe. Você não precisa compreender para descansar, porque a paz de Deus não está nas respostas, está na presença. Está no simples fato de saber, Ele ainda está aqui. A paz é o eco da confiança. É o descanso que brota quando o coração aceita que não precisa controlar o que Deus já está governando. Há momentos em que Deus silencia, não porque se esqueceu de você, mas porque quer que você perceba que já tem o que é essencial. A presença dele. A presença que sustenta, que guarda, que acompanha, mesmo quando o céu parece mudo. A presença que preenche o espaço entre a dúvida e a fé. A paz de Deus não vem depois da tempestade, ela vem no meio dela. É por isso que, enquanto o mundo se desespera buscando explicações, Deus te convida a descansar no invisível. A paz que excede todo o entendimento começa exatamente nesse ponto, quando você entende que não precisa entender. Quando o coração para de exigir explicações e passa a se apoiar na confiança. Porque quando Deus parece calado, Ele não te abandonou. Ele está te ensinando a ouvir o som da fé. E o som da fé é o som da paz. Hoje talvez você esteja tentando decifrar tudo o que está acontecendo, tentando montar um quebra-cabeça, com peças que ainda não se encaixam. Mas o Espírito Santo te diz, não tente compreender o que só será revelado no tempo certo. Descanse. Eu ainda estou no controle. A paz não é ausência de ruído, é presença de confiança. Deixe que o silêncio de Deus fale mais alto do que as vozes da dúvida. É nesse silêncio que Ele cura, fortalece, corrige e prepara. O mundo te ensinou que paz é quando tudo se acalma. O céu te mostra que paz é quando você se acalma, mesmo que nada mude. A paz de Deus é esse abraço que não se explica, esse refúgio que se encontra quando o coração simplesmente diz, Senhor, eu confio. Existe uma guerra que ninguém vê, mas que todos enfrentam. Não é lá fora, é dentro. É a batalha silenciosa entre medo e fé, entre controle e confiança. É o tipo de guerra que não deixa hematomas no corpo, mas esgota a alma. Por fora você vive, caminha, trabalha, conversa, mas por dentro a mente corre sem parar. Pensamentos se atropelam, preocupações se multiplicam e a paz parece um sonho distante. A falta de paz quase sempre nasce aqui, no interior. Ela cresce quando tentamos controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Quando carregamos o peso de querer entender tudo, prever tudo, segurar tudo.
Quanto mais você tenta ter o controle nas mãos, mais a mente se torna um campo de ruído. A paz não se instala onde há necessidade de dominar tudo. Ela floresce onde existe entrega. O maior campo de batalha do cristão é a mente. É na mente que o inimigo lança dúvidas, ativa memórias que ferem, alimenta a ansiedade, planta cenários de medo. Ele sabe que, se dominar o que você pensa, enfraquece o que você sente. Por isso, Paulo nos chama a uma transformação pela renovação da mente, porque a verdadeira paz começa quando o pensamento deixa de se alimentar das incertezas e passa a se firmar na verdade de Deus. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Eis a chave. Mente firme em Deus não é mente vazia, é mente ancorada. Uma mente que escolhe se voltar para o céu, em vez de ser dominada pelo caos ao redor. Quando a mente se fixa em Deus, o medo perde força. Quando o pensamento se alinha à verdade, a confusão perde espaço. Deus nem sempre remove o barulho externo, mas Ele ensina o coração a não ser governado por ele. Muitos acreditam que vão encontrar paz quando conseguirem silenciar o mundo ao redor. Mas a verdadeira paz é aquela em que o mundo pode continuar gritando, e ainda assim o seu coração permanece quieto. Não é o fim das tempestades que traz paz, é a certeza de que tem um Deus no barco. A guerra da mente termina quando o foco muda, quando você para de alimentar o medo e começa a alimentar a fé. Quando você entende que os pensamentos não são donos de você, são visitantes. E quem decide quem fica é a paz de Deus. A mente é o primeiro terreno onde o Espírito Santo quer reinar. Quando ele governa pensamentos, ele pacifica emoções. A oração deixa de ser fuga e se torna descanso. A paz de Deus não é ausência de conflito, é governo espiritual em meio a ele. A paz é o trono de Deus erguido dentro do caos humano. Talvez hoje a sua mente esteja cansada, girando em círculos, tentando encontrar saídas que você não enxerga. Talvez você tenha tentado controlar resultados, prever dores, antecipar cenários. O Espírito Santo te convida a soltar. A fé não é um exercício de lógica, é um ato de confiança. O controle cansa, a confiança renova. A guerra invisível da mente começa a cessar quando você entrega a espada e diz: Senhor, luta por mim. E quando ele luta, a vitória vem de um jeito diferente. O barulho em volta pode até continuar, mas o barulho dentro de você começa a diminuir. A paz que vem de Deus não depende do que acontece, mas de quem habita em você. Quando o Espírito governa a mente se torna terreno santo, e o inimigo perde o direito de perturbar. Imagine um barco no meio da noite. O vento é forte, as ondas são altas, a água invade o barco. Os discípulos gritam, se desesperam, tentam controlar o que é incontrolável. Eles mexem nas cordas, seguram as velas, buscam estratégias. Mas, em meio ao caos, uma cena chama a atenção. Jesus está dormindo. O barco balança, o mar se enfurece, mas ele descansa. Não porque a tempestade era pequena, mas porque a confiança dele no Pai era grande. O mar não se acalmou para Jesus descansar. Ele descansou antes do mar se acalmar. Essa é a diferença entre o medo e a fé. O medo precisa de controle, a fé precisa de confiança. Os discípulos se aproximam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Essa também é, muitas vezes, a nossa pergunta. Senhor, o Senhor não está vendo? Não está vendo a minha dor, a minha confusão, a minha luta? O silêncio de Jesus até aquele momento não era desprezo, era ensino. Ele estava mostrando que a presença de Deus no barco é maior do que a força do vento ao redor. Quando Jesus se levanta, ele não reage como alguém desesperado. Não entra em pânico, não se descontrola, não se explica. Ele apenas libera uma palavra. Cala-te, aquieta-te. O vento obedece. O mar se acalma. O ambiente muda. E então, ele pergunta: Por que estáis tão atemorizados? Ainda não tendes fé? Como se dissesse: Eu estava aqui o tempo todo. A tempestade nunca teve mais poder do que a minha presença.
A paz que acalmou o mar primeiro estava dentro dele. Antes de o mar silenciar por fora, a confiança já governava por dentro. É isso que Deus quer ensinar a você. A paz verdadeira não vem quando tudo ao redor para, mas quando o coração decide descansar em quem está no controle. Hoje talvez o seu barco esteja balançando, talvez as ondas de preocupações estejam altas e o medo esteja sussurrando que você vai afundar. Mas o mesmo Jesus que estava naquele barco está com você agora. Ele não saiu. Ele não te abandonou. Se ele parece silencioso, não é porque está ausente. É porque quer te ensinar a descansar com ele, mesmo enquanto o vento sopra. Nem toda tempestade é castigo. Muitas são aulas de confiança. Nem todo silêncio é abandono. Muitas pausas são processos. A fé madura não é aquela que só crê quando tudo está calmo, mas a que aprende a dormir no barco, sabendo que Deus continua acordado. A mente humana foi criada para buscar explicações. Ela quer motivos, respostas, lógica. Mas há momentos em que a vida não oferece nenhuma dessas coisas. E é justamente nesses momentos que Deus manifesta o que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. É uma paz que não cabe na razão, mas se encaixa perfeitamente no coração. Essa paz permanece quando as portas se fecham e, mesmo assim, o coração não desmorona. Ela se mantém quando a resposta não vem, mas, por algum motivo, a alma não entra em desespero. É uma paz que não se explica, se sente. É como se Deus colocasse um guarda invisível na porta do seu coração e da sua mente, impedindo que o medo, o desespero e a ansiedade entrem e façam morada. Muitas vezes, quem rouba a nossa paz não é o que acontece, mas o que tentamos entender. Queremos decifrar o tempo de Deus, os porquês da dor, os detalhes do caminho. Mas a fé não vive de explicação, vive de confiança. Quando você entrega o direito de entender, Deus te entrega o privilégio de descansar. Essa paz não apaga o problema, mas muda o ângulo. O cenário pode ser o mesmo, mas o lugar de onde você o enxerga é outro. Quando o Espírito Santo governa o interior, a tempestade ainda pode rugir lá fora, mas dentro de você existe um lugar de descanso. É por isso que o mundo não entende. Como alguém consegue permanecer de pé quando tudo ao redor está se movendo? A resposta é simples. Porque essa pessoa está apoiada em algo que não se move. A paz de Deus é um convite. Um convite para parar de lutar com perguntas e começar a se apoiar em promessas. Para parar de exigir explicações e começar a se lembrar de quem Deus é. Paz não é ignorar a realidade, é enxergar a realidade junto com a fidelidade de Deus. É nesse ponto que a oração muda de tom. Ela deixa de ser um pedido desesperado para se tornar um ato de rendição. Você para de dizer, Deus muda tudo agora, e começa a dizer, Deus, muda o meu coração enquanto o Senhor faz como quer. E é a partir dessa rendição que nasce a próxima parte deste momento, a oração de entrega. Senhor, hoje eu chego diante de Ti com a mente cansada e o coração cheio de perguntas que eu não consigo responder. Eu reconheço que tenho tentado entender o que só o Teu tempo pode explicar. Tenho segurado pesos que não são meus, tentando controlar caminhos que pertencem a Ti. Por isso, hoje, eu não quero pedir tantas respostas. Eu quero pedir apenas uma coisa. Envolve-me com a Tua paz. Envolve a minha mente, Senhor. Acalma os pensamentos que correm sem parar. Silencia as vozes que alimentam o medo, a ansiedade e a dúvida. Que a Tua paz seja como um manto sobre o meu pensamento, guardando cada área que tem sido atacada pela preocupação. Envolve o meu coração. Há lugares dentro de mim que ainda carregam feridas, inseguranças e lembranças que pesam. Que a Tua paz toque essas áreas agora. Que aquilo que ainda dói seja abraçado pela Tua presença. Que aquilo que ainda me inquieta seja colocado nas Tuas mãos. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Teu silêncio não é abandono, é cuidado.
É o espaço onde a minha fé está aprendendo a amadurecer. Tu sabes tudo o que eu sinto, até o que eu não consigo colocar em palavras. Tu conheces as lágrimas que ninguém vê, os medos que ninguém imagina, as batalhas que eu travo em silêncio. E é por isso que hoje eu escolho descansar em Ti. Não quero mais viver tentando controlar o que só o Teu amor pode conduzir. Eu não quero mais lutar contra a Tua vontade, tentando impor a minha. Eu quero me render. Quero aprender a confiar sem entender, a descansar sem ver o final do caminho, a crer sem precisar de garantias. Então, Senhor, envolve-me com a Tua paz. Que ela entre nos lugares onde o medo dominava, que ocupe os espaços que antes eram preenchidos pela ansiedade, que onde havia peso, haja descanso. Onde havia confusão, haja clareza. Onde havia grito, haja silêncio. O Teu silêncio que cura, que guarda, que restaura. Hoje eu entrego a Ti as minhas perguntas, as minhas tentativas de controle, os meus cenários imaginados. Entrego o amanhã, o depois de amanhã, os caminhos que eu não enxergo. Eu não sei como será, mas eu sei com quem eu vou. E isso é suficiente. Senhor, que a Tua paz seja o meu abrigo, que ela me acompanhe ao longo desse dia. Que mesmo que nada mude por fora agora, algo mude por dentro. Que eu aprenda a dizer com sinceridade, está tudo bem, porque Deus está aqui. Amém. Agora, repita dentro de você, ou em voz alta, se puder, essas declarações, deixando que elas se tornem verdade no seu espírito. Hoje eu declaro que a paz de Deus habita em mim. Não uma paz frágil, que se quebra com qualquer notícia ruim, mas uma paz firme, construída sobre o amor de um Deus que nunca falha. Eu declaro que a minha mente é guardada pelo Senhor. Pensamentos de medo, ansiedade e desespero não terão domínio sobre mim. Eu posso até sentir tudo isso, mas não serei guiado por isso. Serei guiado pela paz. Eu declaro que não vivo mais refém das circunstâncias. O que acontece ao meu redor não decide mais quem eu sou por dentro. A presença de Deus é o meu ponto de equilíbrio, o meu chão seguro, o meu lugar de descanso. Eu declaro que nenhuma tempestade é maior do que o Deus que está comigo no barco. As ondas podem até se levantar, mas elas não têm autoridade para me afundar. A voz de Jesus ainda é mais forte do que qualquer vento. Eu declaro que a paz de Deus é o meu abrigo e o meu escudo. Ela me cobre quando o medo se aproxima. Ela me sustenta quando o cansaço tenta me parar. Ela guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu declaro que não preciso entender tudo para confiar. Eu escolho descansar no Deus que vê o que eu não vejo, que sabe o que eu não sei, e que cuida de mim em detalhes que eu nem percebo. Eu declaro que a minha alma aprende, a partir de hoje, a ouvir o som do silêncio de Deus, sem se desesperar. Em vez de enxergar o silêncio como abandono, eu vou enxergá-lo como convite. Convite para confiar mais, descansar mais, me render mais. Eu declaro que a paz de Deus é o meu lar. O mundo pode mudar, as estações podem ser difíceis, mas eu sei para onde voltar. Para a presença dele. É ali que a minha alma encontra descanso. Há um som que o mundo não entende. O som do silêncio de Deus. Não é vazio, não é ausência, não é descaso. É o silêncio de quem continua segurando tudo nas mãos, mesmo quando não fala. É o silêncio de quem está trabalhando no invisível, alinhando o que você ainda não consegue ver. Você acreditou por muito tempo que paz era ter todas as respostas. Deus hoje te mostra que paz é ter a presença, mesmo sem ter todas as explicações. O silêncio dele não é o fim da conversa, é o ambiente onde a confiança cresce. É nesse lugar silencioso que ele cura, reorganiza, trata, fortalece. A paz verdadeira não vem quando o mundo se cala, vem quando a alma decide descansar em Deus. É possível viver cercado de barulho por fora e ainda assim viver em calma por dentro. Porque a paz que ele oferece não passa pela mente, passa pelo coração. Que a partir de hoje você aprenda a ouvir esse silêncio de uma forma diferente. Que ao invés de se desesperar, você respire fundo e diga: Deus está aqui. Eu não ouço a voz dele agora, mas sinto a presença dele me sustentando.
Esse é o milagre da paz. Não explicar tudo, mas te manter de pé em meio a tudo. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guie e te leve cada vez mais perto da sua melhor versão, aquela que está em Deus.